ministro Joaquim Barbosa foi empossado como 55º presidente do Supremo Tribunal Federal desde o Império e o ministro Ricardo Lewandowski assumiu a vice-presidência. A repórter Rafaela Vivas acompanhou a sessão e tem ao vivo as últimas informações. Boa noite, Rafaela. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu estou aqui bem na entrada do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, onde passaram autoridades dos 3 poderes da República por aqui, William. Foi muito concorrido, artistas, cantores, celebridades, mas neste momento a movimentação é bem tranquila. Basicamente, colegas jornalistas que estão por aqui, seguranças que participaram da solenidade de posse, funcionários aqui do Supremo Tribunal Federal e ali no cantinho, ó, não dá para a gente mostrar agora, mas tem alguns familiares do presidente empossado. Segundo informações da segurança aqui do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa está aqui no prédio da Suprema Corte e se desloca daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, para uma casa de festas aqui em Brasília, onde será oferecido um coquetel em comemoração à posse do novo presidente do Supremo. É com você, William. Muito obrigado, Rafaela. A cerimônia contou com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e do Senado Federal, José Sarney. A cerimônia de posse começou pouco depois das 3 horas da tarde. Ao som do bandolim de Hamilton de Holanda, os presentes acompanharam a execução do hino nacional. Em seguida, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, convidou o ministro Joaquim Barbosa a prestar o compromisso de posse nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF, Fernando Camargo. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2012, reuniram-se os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, presente Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro José Celso de Mello Filho, em razão da precedência pela ordem de antiguidade, prevista no regimento interno, para empossar nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, para os quais foi eleito na sessão de 10 de outubro de 2012, para o biênio de 2012 a 2014. Exatamente às 3h34 da tarde, o decano da Corte declarou empossado o novo presidente do STF. Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro, senhor Joaquim Barbosa. Aos 58 anos de idade, o ministro Joaquim Barbosa é o 55º presidente da Suprema Corte desde o Império. Natural de Paracatu, ele é o 9º mineiro e o primeiro negro na presidência do STF. Formado em Direito pela Universidade de Brasília, Joaquim Barbosa integra a Suprema Corte desde junho de 2003. O ministro Joaquim Barbosa assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para um mandato de 2 anos. Entre as atribuições de presidente do Supremo estão representar a Corte perante os demais poderes e autoridades e presidir as sessões plenárias. Já como presidente da Suprema Corte, Joaquim Barbosa empossou o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente do STF e do CNJ. Henrique Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro e é formado em Ciências Políticas e Sociais e em Direito pela Universidade de São Paulo. Ricardo Lewandowski é ministro do STF desde março de 2006. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Na sequência, o ministro Luiz Fux falou em nome dos ministros da Suprema Corte. A democracia brasileira funciona a todo vapor e esses novos desafios não poderiam encontrar melhor capitaneado do Supremo Tribunal Federal pela mente e pelo coração de Joaquim Barbosa e pela união institucional e espartana da Corte, preparada para julgamentos mais árduos e para o confronto eventual contra qualquer força oposta aos seus julgados. Quer pretendam macular a instituição como um todo, quer elejam eventuais algozes para encobrir desmandos movidos por desvario e insensatez antirrepublicanas. Nós, os juízes, não tememos nada nem a ninguém. O Procurador-Geral da República fez uma saudação em nome do Ministério Público. Quando no futuro o seu retrato estiver incorporado à galeria dos presidentes, estou certo de que evocará pelo menos 3 qualidades essenciais: integridade, independência e firmeza. Qualidades essenciais que têm acompanhado Vossa Excelência durante toda a sua vida e, sobretudo, nos momentos particularmente complexos e difíceis, naqueles momentos que somente a têmpora forjada no enfrentamento das pedras encontradas no meio do caminho permite superar. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil destacou a importância dos cargos ocupados pelos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Independentemente de quem esteja à frente desta corte, no atual momento da vida brasileira, os desafios do judiciário são imensos. Ministro Joaquim Barbosa, os cumprimentos da advocacia brasileira e votos para que Vossa Excelência exerça o cargo com a mesma competência e compromisso que sempre demonstrou com as causas republicanas, o que lhe fez reconhecido pelo povo brasileiro, dignificando a justiça, a cidadania e a sua própria história. A cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do STF e do CNJ foi traduzida em libras. No fim da cerimônia, o novo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, agradeceu a presença de todos e fez o discurso de posse. A justiça por si só e só para si não existe. Só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. A justiça é humana, é histórica. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. Daí porque a noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Os discursos, ora proferidos, que honram o Poder Judiciário da Nação, integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a honrosa presença de todos. Muito obrigado. Artistas, autoridades, amigos e familiares prestigiaram a cerimônia de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal em Brasília. A esplanada parou para presenciar a posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal. Por esse tapete passaram várias autoridades, amigos e familiares do ministro. A presidente da República, governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal também estavam entre os presentes. Os ministros do STF participaram da cerimônia tão importante para a justiça brasileira. Representantes da justiça expressaram a honra por serem convidados para a posse e disseram que a expectativa desta presidência é a busca pela justiça e transparência. Justiça, justiça e justiça. E sucesso e saúde para o nosso presidente, o vice-presidente, também para todos os membros desta casa. O que nós temos observado é exatamente decisões maravilhosas, que o Supremo está tendo um comportamento digno e mostrando para a sociedade brasileira que o nosso Poder Judiciário está crescendo e tendo decisões que atendem o anseio da nossa população. Vários
artistas brasileiros foram convidados e falaram sobre o novo presidente da mais alta corte da justiça brasileira. É um momento importantíssimo para o Brasil e eu me sinto muito orgulhosa de poder estar aqui hoje para vibrar com todos esses convidados pela posse do novo presidente do Supremo. Parabéns, Joaquim. O deputado federal e ex-jogador de futebol Romário esteve presente e falou sobre a importância da posse do amigo para a sociedade e para o futuro de todos os jovens. Ele disse ainda que é uma vitória para os negros em um país tão racista. A gente sabe que, infelizmente, muitos negros, como o nosso ministro e presidente, têm capacidade, têm competência, mas infelizmente pela falta de compreensão, falta de respeito, preconceito, muitas dessas pessoas ficam para trás e deixam muitas vezes de exercer a sua função como deve ser exercida. Mas a partir de hoje eu acredito que o Brasil vai mudar em relação a isso. Representantes da área da educação também foram convidados. A Faculdade Zumbi dos Palmares, instituição de ensino superior que reserva 50% de suas vagas para alunos negros, foi representada pelo seu reitor, que falou sobre a importância deste momento para todos que esperam por um futuro mais justo. A simbologia do que se acontece aqui hoje à tarde enche de esperança a todos os brasileiros, no sentido de que, apesar da nossa trajetória, da nossa história distorcida e equivocada, a partir de agora nós podemos estar no caminho certo de construir um país em que todos os brasileiros tenham oportunidade e possam auspiciar, chegar aonde eles sonharem.